Aleluia, Espírito Santo. Senhor, nós te convidamos, te entronizamos nesse lugar, nessa manhã. Nós queremos, Espírito Santo, pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Queremos, Senhor, acalmar a nossa mente, acalmar as nossas emoções. Nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor tenha liberdade aqui neste lugar. Nós queremos, Senhor, estar sensíveis à sua voz, sensíveis à sua presença, à sua palavra. Nós queremos, Espírito Santo, compreender aquilo que o Senhor quer trazer para nós nesta manhã. Nós pedimos, Pai, que os anjos do Senhor estejam acampados dentro e fora deste prédio. Pedimos, Pai, para que toda ação do inimigo, toda tentativa de Satanás, de roubar a nossa atenção, de roubar, Senhor, aquilo que o Senhor quer entregar para nós nesta manhã, seja cancelado em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelos olhos da fé, que da forma que nós entramos não será a forma que nós sairemos daqui dessa manhã. Nós seremos edificados e transformados pela sua palavra, não por conta de homens, não por conta por aquilo que nós vamos trazer. Mas nós pedimos, Espírito Santo, para que a sua palavra ministrada nessa manhã venha direto do trono dos céus. Nós te damos honra, te damos glória, te damos louvor, Senhor. Porque somente o Senhor é digno de tudo isso e muito mais. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, gostaria de começar a palavra com vocês. A palavra de hoje, o tema dela é salvação para a família. Salvação para a família. Tem alguém que está acompanhado da sua família hoje aqui? Muita gente está acompanhado da família. Chegou uma família toda aqui na frente, né? Glória a Deus. Inclusive, se você está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos muito mais que uma família, tá? Vocês são muito bem-vindos aqui. Então, abram comigo, por favor, no livro de Atos, no capítulo 16, verso 31. Atos 16, verso 31. Está aqui na tela também, se você não achou. Essa é a versão, nova tradução para a linguagem de hoje, tá? E diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. A versão mais conhecida que nós usamos é a Almeida Revista e Atualizada, que diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós vamos falar sobre esse verso hoje, sobre salvação da família. Será que nossa família de fato está salva? Será que nós temos uma responsabilidade sobre a salvação da nossa família? Será que essa passagem que está escrito quando Paulo e Silas estavam presos, para vocês entenderem, quando foi dito isso, Paulo e Silas disse para um guarda na prisão. Eles estavam presos e o guarda chegou para eles. Nós vamos contar essa história mais completa um pouco mais para frente. Mas o guarda chegou para eles e falou assim: o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? E Paulo e Silas então virou para o guarda e falou assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas será que essa passagem ela é de fato uma promessa? Nós sabemos que a Bíblia ela é recheada de promessas. Algumas promessas que para nós são muito boas. Outras promessas que infelizmente fará com que nós sofremos, passemos por dificuldades, mas ainda assim são promessas. Mas será que essa passagem em específico ela é uma promessa? Será que pelo fato de eu me converter, eu aceitar Jesus, toda a minha família já está sendo salva automaticamente pela minha conversão? Um fato é que a Bíblia ela deixa muito clara que a salvação ela é individual. Há diversos versículos, há diversas passagens na Bíblia que diz que a salvação ela é individual. Mas nós não podemos negar que há um projeto de Deus para que toda a nossa família e todas as pessoas desse mundo sejam salvas. E é óbvio que nós queremos que os nossos familiares estejam conosco também no céu. Então, quando Paulo e Silas falou para aquele guarda: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, obviamente ele não estava falando sobre a casa dele, a fundação, o prédio onde ele mora, o apartamento, a casa onde ele reside. Ele estava falando da família, até porque há uma passagem na Bíblia, lá em João 14, que fala assim: Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, e nós vamos preparar um lugar para vocês.
Eu não sei a casa que você mora, pode ser muito confortável, eu tenho certeza que você gosta. Mas eu também tenho certeza absoluta que nem a minha e nem a sua casa é melhor do que a casa que Deus tem preparado para nós nos céus. Então, quando Paulo e Silas falou para aquele guarda, será salva tu e a tua casa, ele estava falando sobre os seus familiares. Inclusive, a família foi o primeiro ministério instituído por Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o homem e a mulher, ali se firmou o primeiro ministério, que é a família. Inclusive, a família, ela é extremamente atacada por Satanás. Primeiro, porque foi um ministério instituído por Deus. E segundo, porque uma família bem estruturada, não há investida de Satanás que possa derrotar. Vocês podem ver, famílias bem estruturadas são fortes, são firmes. Famílias desestruturadas geram muito prejuízo. Prejuízo emocional, prejuízo financeiro, prejuízo para a sociedade. Então, quando nós temos uma família bem estruturada, uma família forte, Satanás ele sai de perto. Então, quando Paulo e Silas falaram sobre isso, ele estava falando sobre a família. Então, é claro, Deus tem um projeto grande para que todas as famílias sejam salvas. Ele não quer separar a família e falar assim, ó, o marido vai para o céu, a esposa vai para o inferno, ou vice-versa. O projeto de Deus é que todos nós estejamos juntos no céu, adorando e louvando o seu nome. Esse é o projeto principal de Deus. E Deus disse a Abraão, lá no começo da Bíblia, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui sim eu creio que há uma promessa de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós sabemos que a linhagem de Jesus também veio de Abraão. Veio de Abraão, passou por todos, chegou a Davi, passou por todos, chegou a Jesus. Então as famílias da terra serão benditas através da linhagem de Abraão. Agora, nós não podemos negar que de fato a salvação ela é individual. Ela não é uma salvação coletiva. E infelizmente muitas pessoas têm pregado esse versículo como se fosse uma promessa de fato. E tem feito com que as pessoas deixem de orar e buscar pela salvação da sua família. Porque a pessoa ela pensa, se eu me converti, se eu levantei a minha mão, reconheci Jesus como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, automaticamente a minha família também está salva. Então eu não preciso mais buscar pelo meu pai e pela minha mãe. Eu não preciso mais buscar pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eles estão salvos junto comigo. Porque Paulo e Silas falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O grande problema é que nós precisamos entender o contexto cujo qual essa palavra foi pregada. Há uma frase que diz o seguinte, um texto sem contexto, ele se torna pretexto. E ontem, por coincidência, eu estava conversando sobre isso com um amigo que ele acabou de se converter, e sabe aquela pessoa que se converteu e ele está cheio, e ele quer sair falando de Jesus para todo mundo, e ele quer enfiar Jesus goela abaixo num monte de gente, e ele estava muito empolgado. E aí ele me falou alguns versículos que eu falei, você precisa tomar um certo tipo de cuidado, porque assim, um texto sem contexto, ele acaba virando um pretexto. Eu conheço muito bem a Bíblia, então eu posso pegar alguns trechos da Bíblia e fazer uma lavagem cerebral em você e fazer com que você tenha certas atitudes que eu quero, mas que não são certas. O Rafa ontem, quem estava aqui ontem no Base Difflin? Glória a Deus. O Rafa ontem, ele pregou aqui, e ele me falou, e ele pregou uma frase aqui, que eu até comentei com o pastor, que eu achei muito interessante. Não é porque está acontecendo que é para acontecer. Não é porque deu certo que é certo. Então assim, a gente precisa tomar certos cuidados com algumas passagens em algumas pregações, de que de fato é aquilo que a palavra de Deus quer dizer. Uma coisa é aquilo que eu quero dizer, e a base, a pregação, ela é firmada em 3 pilares. Primeiro, a palavra de Deus, que ela é inerrante. Um pregador, ele precisa dessa palavra de Deus. O segundo pilar é de Deus. Para a palavra de Deus ser pregada, ela precisa de Deus. E esses 2 pilares são inerrantes. E o terceiro pilar é de o pregador. Esse é o único que está passível do erro. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque aquilo que as pessoas pregam para nós, aquilo que as pessoas ministram para nós, podem estar certo ou errado. Depende do contexto.
eu posso trazer alguma informação para vocês aqui que eu entendi errado, ou eu posso trazer alguma informação para você aqui, se eu for uma pessoa maldosa, desviada do caminho de Deus, para que eu queira fazer uma lavagem cerebral. E se você não estuda a palavra e não conhece o que está escrito nas Escrituras, vai acreditar naquilo que eu falo. Então, de fato, isso é uma promessa para as nossas vidas. Será salvo eu e a minha casa por conta da conversão de uma família apenas? De uma pessoa apenas? Agora, uma coisa é certa. Se eu prego aqui que será salvo tu e a tua casa como uma forma de incentivo, aí eu acho muito válido. E eu falo isso com muito temor, meus irmãos, porque da minha casa, da minha família, por parte de mãe e de pai, eu ainda sou a única pessoa convertida na minha família. Toda a minha família ainda não conhece a Jesus, ainda não se entregou a Jesus. Eles conhecem Jesus de ouvir falar, não de caminhar com eles. Agora, para a glória de Deus, a minha família mesmo, eu, a minha esposa e a minha filha, nós somos tementes ao Senhor, somos servos do Senhor. Então eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados, esperando que quando eu chegar lá na eternidade, eu vá abrir a porta da casa onde Jesus falou que eu vou morar e dar de frente com um familiar meu, se eu não preguei a palavra para ele. Se ele não se converteu. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a Bíblia fala que de fato a salvação, ela é individual. Então se essa passagem é pregada numa forma de incentivo, vamos jejuar pelos seus familiares, vamos orar por eles, vamos pagar o preço para de fato eles se converterem e amarem a Jesus acima de todas as coisas, aí eu acho muito válido, meus irmãos. O problema é nós ficarmos de braços cruzados, esperando que a salvação venha com carona, com a carona da minha conversão. Então, para nós entendermos o que de fato esse versículo quer falar e a importância que tem a nossa conversão sobre a nossa família, nós vamos tratar hoje especificamente de 3 aspectos, tá? O primeiro aspecto que nós vamos tratar é: há uma promessa de salvação para todas as famílias? Esse é o primeiro aspecto. Há uma promessa de salvação para todas as famílias e todas as pessoas da minha família por conta da minha conversão? O segundo aspecto, nós temos a responsabilidade pela salvação da nossa família? E o terceiro aspecto, algumas recomendações práticas. Então, falando aqui do primeiro aspecto, esse texto, de fato, é uma promessa para as nossas vidas? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É difícil e até um pouco perigoso nós falarmos que esse texto é ou não é uma promessa de Deus. Eu, particularmente, acredito que não seja uma promessa, de fato, que Deus deixou para nós na Bíblia. Por quê? Acaba contradizendo alguns pontos que a própria Bíblia deixa para nós escrito muito claro. Acaba por contradizer outras coisas que até o próprio Jesus deixou escrito para nós. Se a salvação é individual, é justo e pertinente que outras pessoas sejam salvas pela minha conversão, sendo que elas não conheceram a Jesus, sendo que elas não entregaram o caminho a Jesus, sendo que elas não se arrependeram. Então eu vou ler com vocês, não precisa abrir, tá? Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, que diz assim: e disse-lhes, aqui quem está dizendo é o próprio Jesus, tá? E disse Jesus: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Olha essa segunda parte: quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Olha só o que Jesus está dizendo para nós. As pessoas que crerem no Evangelho de Deus, as pessoas que crerem que Jesus de fato é o Messias, que veio ao mundo, morreu pelos meus pecados, levou sobre si as minhas culpas, essas pessoas serão salvas. Então a dinâmica ela é muito simples. Quem crê é salvo. E quem não crê, Jesus mesmo disse, não sou eu que estou falando, mas quem não crê será condenado.
Qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel como cristão? É pregar o evangelho, é anunciar as boas novas, é semear na vida daquelas pessoas o evangelho puro e simples. Não é a minha responsabilidade, não é a sua responsabilidade convencer aquela pessoa. Assim como eu falei desse amigo que ele quer enfiar o evangelho goela abaixo porque ele acabou de se converter. Não é a minha obrigação isso, não é o meu papel. Quem convence é o Espírito Santo. O meu papel e a minha obrigação é levar o evangelho, porque Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele não está falando obriguem as pessoas a aceitarem o evangelho. Amarrem as pessoas, prendam elas se for preciso, para que elas aceitem o evangelho. Não, ele está falando, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho. Como eu faço isso? Eu preciso ir em praça pública anunciando com megafone, Jesus está voltando. Se esse for o seu ministério, glória a Deus. São os evangelistas, mas eu preciso pregar todos os dias com a minha conduta, com a forma com que eu ajo, com a forma como eu lido com as circunstâncias, de uma forma cristã, honesta e ética. Eu não preciso de fato chegar para a pessoa e falar assim, ó, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e você vai para o inferno se você não aceitar. Mas eu preciso fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam, essa pessoa é diferente do mundo. Porque a própria Bíblia diz que nós somos diferentes desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não fazemos parte desse mundo. Então nós precisamos pregar para aquelas pessoas que estão próximas de nós. As pessoas que passam pelo nosso caminho. Agora, olha que interessante, a segunda parte, Jesus fala assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Ele não fala, e quem não crer e não for batizado será condenado. Ele fala, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus, quando foi crucificado, estava do lado dele 2 ladrões. Um deles falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres hoje no paraíso. E ele falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus não falou assim, ó, desce da cruz, vai lá no lago da Galileia, dá um mergulho, volta, se pendura de novo, aí você vai estar comigo no paraíso. Não. O batismo, ele é um sinal claro para os céus, de que nós morremos para esse mundo e de que nós renascemos para Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados. Mas infelizmente não são todas as pessoas que vão ter essa oportunidade. Tem pessoas que não vão ter a oportunidade de ser batizados. E não é por conta disso, desculpe, não é por conta disso que ela vai deixar de ser salva. Tivemos já exemplos de pessoas que aceitaram Jesus no leito da cama, e eu tenho certeza que foram salvas, e eu encontrarei com elas nos céus. Então a dinâmica ela é muito simples. Quem crer e for batizado é salvo. Quem não crer está condenado. Não faz sentido pegarem carona na conversão de outras pessoas. João 3,16, a passagem mais conhecida da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a pessoa não crê que Jesus de fato é o Filho de Deus, se a pessoa não crê que de fato Jesus morreu para pagar os meus pecados e levar sobre si as minhas culpas, a Bíblia é muito clara, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Não é igual aquela frase que fala todos os caminhos levam a Roma. Só há um caminho que leva ao céu, e esse caminho é Jesus. E nós precisamos reconhecer isso. As pessoas que são salvas precisam reconhecer a Jesus. E é esse Jesus que nós precisamos pregar para os nossos familiares. Então, como que nós evitamos nos perder? Crendo. Como que as pessoas evitam ser condenadas? Crendo. No verso 17 do próprio Evangelho de João 3, ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem?
por Ele. E no verso 18 ele diz: quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome de Jesus. Então, se eu pegasse simplesmente essas duas passagens, esses dois versículos, já é muito claro para mim de que a conversão e a salvação é algo individual, não é algo coletivo. Se fosse assim, de fato seria muito mais fácil. E todas as noites eu colocaria a cabeça no travesseiro e eu dormiria, sabendo que a minha família está salva. Vocês já ouviram a frase, filho de crente nem sempre é crente? Nem todo filho de crente é crente. Por quê? A pessoa pode de fato ser uma cristã verdadeira. Agora, se o seu filho se desviar dos caminhos, entrar pelos caminhos errados, certo, nós não podemos deixar que ela se desvie, nós não podemos deixar que ela acerte um outro alvo que não seja a Cristo. E uma terceira passagem diz lá em Romanos 10, 14 e 15, eu vou pedir para colocar aqui também. Romanos 10, 14 e 15. Diz o seguinte, aqui é Paulo, tá? Paulo escrevendo as cartas aos Coríntios, as cartas aos Romanos. Diz assim: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? Mas as escrituras sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros que trazem as boas notícias. Então aqui Paulo estava escrevendo as cartas aos Romanos e ele está falando o quê? As pessoas precisam crer que Jesus é o Filho de Deus. Só que para as pessoas crerem que Jesus é o Filho de Deus, eles precisam ouvir. Eles precisam ouvir. Ah, mas daí um surdo então não vai para o céu. Vocês me entenderam. Eles precisam ouvir o Evangelho, conhecer o Evangelho. Para crer precisam ouvir. Mas se eles precisam ouvir e conhecer o Evangelho, eles precisam de quem? De alguém que pregue. E para ter alguém que pregue, é preciso ter um mensageiro. Então os mensageiros devemos ser nós. Se nossos familiares ainda não conhecem a Cristo, se nossos familiares ainda não se renderam aos pés de Jesus, nós somos esses mensageiros. Nós precisamos levar a palavra, eles precisam ouvir a palavra, e eles precisam crer que Jesus é de fato o Filho de Deus. Nós seremos esse canal para os nossos familiares. E de novo, eu falo isso com muito temor, porque eu prego dia após dia para os meus familiares que Jesus é o Senhor, mas muitas vezes não é fácil. Eu sou convertido há 10 anos, há 10 anos eu prego o Evangelho para minha família, há 10 anos. Minha esposa pregou o Evangelho para mim em 6 meses, e já pareceu uma eternidade. São 10 anos pregando o Evangelho. Mas vocês podem ter certeza que vai chegar lá no último dia, ou da vida deles, ou da minha, e eu ainda vou levantar as minhas mãos e agradecer a Deus, e falar: de fato, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não vou desistir até o último dia, e nós não podemos desistir. Se de fato você ama a sua família, nós não podemos desistir dos nossos familiares. São todas as pessoas que vão para o céu? Infelizmente não. Infelizmente não. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é nossa responsabilidade saquear o inferno. Uma vez eu vi uma ilustração do pastor Aías falando que lá no inferno tem aquelas lousas assim, ó, com a fotinho de cada um de nós. E Satanás olha lá e fala assim: ó, esse cara aqui me dá problema. Esse cara aqui está tirando gente nossa daqui. Esse cara está levando gente nossa. E eu não quero ter só minha foto estampada lá. Eu quero ter um outdoor lá embaixo. Eu quero que Satanás olhe e fale assim: ó, esse cara está me dando muito problema. Eu quero que Satanás fique endemoniado pelo tanto de gente que eu vou tirar de lá.
Eu não vou desistir dos meus familiares até o último dia. E eu creio que se você tem familiares que ainda não conhecem a Cristo, também pensa do mesmo jeito. Pregue o Evangelho, seja a forma que for, mas pregue o Evangelho. Então nós vamos analisar esse texto. Paulo e Silas, eles estavam presos numa cadeia. Claro, né? Estava preso na cadeia. Paulo e Silas estavam presos. Só que em uma outra passagem de Atos, a gente pega uma outra passagem um pouco antes de Atos, e fala que Paulo estava num barco. E esse barco começou a naufragar, começou a afundar. Paulo agiu pela revelação de Deus e profetizou. E falou assim, ó, esse barco não vai afundar e ninguém vai morrer. E de fato, o barco não afundou e ninguém morreu. Agora, se a passagem que Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é uma promessa, por que é que a passagem onde Paulo profetizou que o barco não ia afundar e ninguém ia morrer, a gente não usa como uma promessa para ninguém morrer afogado? Porque se é assim, nenhum cristão poderia morrer afogado. Ué, Paulo falou, esse barco não vai afundar e ninguém vai morrer afogado. Se for uma promessa, é a mesma coisa. Então Paulo e Silas, eles estavam presos. Eles estavam, antes disso, chegando em uma cidade. Chegou na cidade, o Espírito Santo falou assim, ó, vocês não vão pregar o Evangelho aqui. Eles foram para uma outra cidade. Chegou nessa outra cidade, o Espírito Santo falou para eles, vocês não vão pregar o Evangelho aqui. E eles estavam descansando quando Paulo teve uma revelação. E ele viu um homem de pé, pedindo para que ele fosse até determinada cidade e pregasse o Evangelho lá. E Paulo então entendeu que aquele era um direcionamento de Deus. E eles foram e pregaram o Evangelho nessa cidade. Só que em determinado momento eles se depararam com uma mulher endemoniada. E algumas pessoas daquela cidade ganhavam dinheiro com aquela mulher endemoniada, porque ela tinha o dom de revelação. O demônio que estava naquela mulher revelava muitas coisas. Então eles cobravam dinheiro pela revelação. Aqui a gente já tem um primeiro ensinamento. Cuidado com o que você ouve de revelação. Nem sempre é Deus revelando. E os homens ganhavam dinheiro com aquela mulher. Quando Paulo e Silas chegou naquela cidade, a mulher apontou para eles e começou a gritar: esses homens são homens de Deus e pregam a salvação. E durante dias e dias a mulher foi atrás deles e gritava: esses homens são homens de Deus e pregam a salvação. A mulher endemoniada. O próprio demônio apontando para eles e reconhecendo que eles eram homens de Deus e pregavam o Evangelho. Só que em determinado momento, Paulo deve ter acordado virado naquele dia, meio bravo, e ele virou para a mulher e falou assim, ó, demônio, pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno, saia. E o demônio saiu daquela mulher. Só que os homens que ganhavam dinheiro com aquilo, com a revelação do demônio, ficaram bravos. Obviamente, estamos perdendo dinheiro. Então eles prenderam Paulo e Silas, levaram até uma praça pública e falaram para os líderes que estavam lá: esses homens são judeus e eles estão fazendo coisas contra as nossas leis. E aí chicotearam Paulo e Silas, deram várias varadas neles, tiraram a roupa deles, excomungaram, levaram até a prisão e prenderam eles. E esse soldado que eu falei lá no começo, que ele perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo, foi designado para cuidar deles, para cuidar de todos os presos. Então chegaram para ele e falaram assim, ó, você é responsável por garantir que esses presos não saiam daqui, de jeito nenhum. Só que daí no mesmo dia, Paulo e Silas, homens tementes de Deus, mais ou menos por volta de meia-noite, começaram a cantar louvores e orar a Deus. Agora você pensa, eles tinham acabado de ser surrados. E eles não devem ter apanhado pouco não, porque foi muita gente batendo neles. E eles deviam estar todo arrebentado, presos num lugar escuro, sujo. E eles estavam entoando louvores e orando a Deus. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso lá em Atos. E aí, em determinado momento, as cadeias começaram a tremer, o chão começou a tremer, as portas das celas se abriram e as correntes que prendiam os presos se quebraram. Sobrenatural de Deus.
E a Bíblia fala que esse soldado, na hora que ele viu aquele tremor, que as portas se abriram, ele pegou a espada para se matar. Existia uma lei, Roma tinha muitas leis naquela época, ainda hoje tem, mas tinha umas leis bem absurdas naquela época. Eu já falei algumas aqui, se você já viu outras pregações minhas, eu já falei algumas. E essa era mais uma lei de que o soldado que estava responsável pelos presos, se algum preso fugisse, ele era morto no lugar daquele preso. Agora você pensa, o soldado estava lá dormindo, a Bíblia fala que ele estava dormindo, deu aquele tremor, as portas se abriram, na hora que ele abriu o olho e viu as portas das celas abertas, ele falou, fugiram todos, eu vou me matar antes que as pessoas vejam e me matem. Eu prefiro morrer pelas minhas próprias mãos do que esperar e sofrer pela mão dos outros. Então ele pegou a sua espada e quando ele foi se matar, a Bíblia diz que Paulo gritou, não faça isso. Nenhum preso fugiu. Nesse momento, Paulo agiu pela revelação de Deus. Paulo não sabia que ele ia se matar. Por quê? Como é que eu sei isso? Porque a Bíblia fala que o lugar onde ele foi preso estava escuro. E se ele não conseguia ver que os presos ainda estavam dentro das celas, os presos também não conseguiam ver aonde ele estava. E a Bíblia fala que ele pediu uma lamparina. Me traga uma lâmpada, porque eu preciso iluminar o caminho para ir até a cela. Ele não conseguia enxergar os presos, e os presos não conseguiam enxergar a ele. Então Paulo agiu debaixo de uma revelação de Deus. O Espírito Santo deve ter falado para Paulo, grita aí que o cara vai tirar a vida. Não faça isso, ninguém fugiu. E a Bíblia fala que o soldado foi com aquela lamparina até a cela onde estava Paulo e Silas, se ajoelhou, olhou para eles e falou assim, o que eu faço para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí então Paulo e Silas falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que o soldado fez depois disso? Tirou Paulo e Silas da cadeia, falou, então vamos lá para minha casa que vocês vão pregar para eles. Levou Paulo e Silas para a casa deles, para que o evangelho fosse pregado. Ele não simplesmente falou assim, glória a Deus, a minha casa está salva por conta da minha conversão. Levou Paulo e Silas para pregar, e a palavra diz que Paulo e Silas foram até lá, pregaram o evangelho, os familiares deles foram batizados, eles foram cuidados pelo carcereiro, cuidaram das feridas dele, alimentaram Paulo e Silas, e aí depois o carcereiro falou, agora vamos voltar que vocês estão presos. Voltou e prendeu eles de novo. O evangelho foi pregado. Então quando Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, o carcereiro falou assim, eu creio e eu entendi que os meus familiares também precisam crer. Vamos lá, porque a gente precisa pregar o evangelho para eles. Talvez você não tenha muita familiaridade ainda com o evangelho. Talvez você ainda não tenha o costume de ler a Bíblia, talvez você ainda é um crente novo, se converteu agora, está dando os primeiros passos, você ainda não sabe como falar de Jesus para a sua família. Você ainda não conhece as Escrituras, aquilo que a Escritura fala. Só mudar seu comportamento. Você é uma pessoa muito estressada, chega na sua casa lá, seu pai, sua mãe pede para você fazer alguma coisa, e você dá de frente com eles, muda o comportamento. A sua esposa te pede alguma coisa e você olha feio para ela, muda o comportamento. Seu marido te pede alguma coisa e você não faz, muda o comportamento. Vão começar a ver a diferença na sua vida. Um evangelho que não transforma não é um evangelho verdadeiro. A palavra de Deus diz para nós virmos como nós estamos, mas ela não diz para nós permanecermos como nós estamos. Vem do jeito que você está, cheio de carrapicho. Eu lembro quando eu cheguei, que eu comecei a ser discipulado pelo meu primeiro discipulador. Eu olhava para ele e falava assim, não, agora você vai desistir de mim, agora não tem mais jeito não. Mas de novo você fez isso. Não, agora você vai desistir de mim. Só que ele vinha com todo amor, com todo carinho, ia tirando os carrapichos. E aos poucos eu fui me limpando de toda aquela carga que eu tinha. A minha esposa, meus irmãos, ela me ganhou sem a necessidade de fato pregar o evangelho. Eu falei que eu me converti depois de 6 meses. Ela em momento algum precisou me chamar para ir para a igreja. Em momento algum ela precisou falar Jesus isso, Jesus aquilo. Eu vi a mudança no comportamento dela. E não só dela, porque se converteu ela e meu cunhado. Esse meu cunhado que se converteu era o cara que aprontava comigo.
era o cara que estava junto comigo, é o meu cunhado, tipo aquele mais próximo, e a gente fazia todas as coisas juntos. Quando ele se converteu, eu pensei assim, vai ser só uma semana. Passou uma semana, ele não mudou. Passou um mês, ele não mudou. Eu falei, não é possível, esse cara, eu conheço esse cara, estou convivendo com ele há anos. Eu sei quem é esse cara, ele está diferente. Minha esposa, a mesma coisa, eu conheço, na época ela era minha namorada, né, minha noiva. Eu conheço minha namorada, eu conheço minha noiva. Ela está mudada. Isso me fez perceber que tinha algo neles que era bom eu ter também. E isso foi me constrangendo. E eu falei assim, o que eles têm, eu também quero. Eu também preciso disso daí que eles têm. Meu cunhado era um cara muito estourado, muito bagunceiro, muito zoeiro, tal. Não que hoje ele não seja, ele continua sendo bagunceiro e zoeiro, mas controladamente, com as coisas certas. Mas ele era um cara muito estourado, e aí eu olhava naquela paz, naquela mansidão, e aí tudo que a gente falava, ele chorava, e eu falava assim, você está chorando por quê, cara? Não faz sentido. E aí eu vi a mudança que o Espírito Santo fez na vida deles, e isso me constrangeu. E aí eu vi a necessidade que eu precisava daquilo também. E depois de 6 meses, eu me converti. 1 Coríntios 7,16 diz assim, pois você, ó mulher, como sabe que salvará o seu marido? Como você sabe que seu marido vai estar salvo? Como você sabe, Hillary, que o Rijackson vai estar salvo? E aí ele continua falando assim, ó Rijackson, e você, marido, como sabe que a sua esposa será salva? Se eu não pregar o evangelho, minha esposa e meu marido for convertidos, como é que eu vou ter certeza que eles serão salvos ou não? Hoje, pela graça de Deus, eu tenho plena convicção que a minha família estará comigo no céu. Se voltar hoje, vai subir todo mundo, eu, minha esposa e minha filha. Mas eu não tenho essa convicção de que os meus familiares vão subir junto comigo. Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas vai ser uma grande decepção eu chegar lá no céu, dar de frente com Jesus e perguntar, cadê fulano, cadê ciclano? Não subiu não. Você teve a oportunidade de falar de mim para eles e você não falou. Já pensou? Você ouviu isso de Jesus? Ah, mas eu não consegui. Não, mas e daquela vez? Estava sentado você e ele no sofá e vocês começaram a falar de tal coisa. Você poderia ter falado de mim para ele aqui. Ele estava passando por dificuldade, era só dar uma palavra de conforto. Você poderia ter mudado a sua atitude aqui nessa atitude e você não mudou. Então como eu posso ter a certeza de que eles serão salvos? Eles crendo no Senhor Jesus. Vamos entrar aqui no segundo aspecto, que eu já falei muito do primeiro. Temos a responsabilidade na salvação dos nossos filhos, dos nossos familiares. Temos responsabilidade na salvação deles. Como eu falei no mesmo texto, onde Paulo e Silas falou para o carcereiro levou eles até a casa deles e falou assim, ó, prega para os meus familiares. Eu não sei o que fazer, eu acabei de perguntar para você o que eu tenho que fazer para ser salvo. Vamos lá comigo e fala para eles também o que eles precisam fazer. Nós temos essa responsabilidade sobre os nossos familiares, de levar o evangelho e pregar para eles. Quem se converte também é responsável por isso. E eu tenho um testemunho pessoal. Lembra que eu falei que já vimos algumas pessoas que estavam no leito da morte, que reconheceram Jesus e que eu tenho plena convicção de que vai estar comigo no céu? Eu tive uma tia muito próxima minha, uma tia muito próxima mesmo. Ela morava na casa de frente comigo e a gente tinha muito contato. E essa tia me ensinou muitas coisas da minha vida, coisas boas e coisas ruins, tá? E eu tinha muita proximidade com ela, só que ela era de uma doutrina, não vou citar qual era de uma doutrina que os princípios dessa doutrina era completamente distorcida da palavra de Deus, do que a Bíblia diz, ia contra os princípios de Deus. E ela me levou para essa doutrina, e dos meus 14 até a minha conversão aos 24, não, dos meus 12 até meus 24, eu permaneci nessa doutrina, e para mim aquilo era verdade absoluta. Quando eu me converti, que esse meu discipulador olhou e falou assim, ó, Sam, isso que você acredita não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isso, aqui. Isso outro que você também acredita, não é verdade, porque a palavra de Deus diz isso. Foi difícil para mim. Eu estava no engano há 12, 14 anos, mergulhado no engano. Para eu entender que aquilo era errado, foi difícil.
Somente Espírito Santo conseguiu me convencer de que aquilo que eu acreditava era errado. E essa minha tia, desde pequena, ela seguia por essa doutrina. E ela teve câncer. Um câncer assim, estrondoso, que definhou ela em pouco tempo. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Vai lá e prega o evangelho para ela. Eu devia ter de convertido 1 ano de convertido. Pouco menos que isso. Vai lá e prega o evangelho para ela. E eu falava, mas eu não sei como pregar. Como é que eu vou chegar para ela e falar, tia, isso aí que a senhora acreditou a vida inteira é errado. É uma mentira de Satanás. Como é que eu vou fazer isso? E dia após dia, o Espírito Santo me incomodando. Vai lá e prega o evangelho para ela. E eu deixando o tempo passar. Não vou. Até um dia que eu estava na casa da minha mãe. E o Espírito Santo falou assim, ó, é a última chance que eu te dou. Ou você vai e prega o evangelho para ela, ou ela vai morrer e ela não vai para o céu e você não vai encontrar com ela. Ela não vai ter a salvação dela. E sabe quando você vê o dedo do Espírito Santo apontando para você assim, ó, e vai ser culpa sua. Nesse dia eu saí, atravessei a rua que ela morava na casa da frente, fui lá, cheguei no quarto, ela estava deitada na cama e minha mãe estava cuidando dela. Eu não precisei falar nada, eu entrei no quarto, minha mãe estava de costas para mim, ela virou e falou assim, ó, você quer ficar sozinho com ela, né? Eu não precisei falar nada, eu falei quero. Minha mãe saiu, fechou a porta, eu sentei na cama, do lado dela, falei, tia, eu preciso te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que quando nós estivermos diante de pessoas, diante de autoridades, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós vamos falar, porque o Espírito Santo vai interceder sobre nós, e Ele vai falar o que precisa ser dito. Eu lembro que eu comecei a pregar a Bíblia como eu nunca preguei na minha vida. Tinha versículos que eu nem sabia onde estava, tinha versículos que eu nem sabia se estavam na Bíblia, mas o Espírito Santo foi falando e eu fui pregando, fui falando de Jesus para ela, e ela chorando. E no final eu falei, tia, a senhora quer se arrepender de todos esses erros, de todos esses pecados? E ela chorando muito, ela falou assim, eu quero. Falei, a senhora quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Ela falou, eu quero. E ela levantou a mão e ali nós aceitamos Jesus e ela aceitou Jesus. Passou menos de uma semana, ela faleceu. Só que eu tenho tanta certeza de que eu encontrarei com ela no céu, que no dia do velório dela eu quase não consegui chorar. O Mauro estava lá, cadê o Mauro? Você lembra, Mauro, que você foi no velório? O Mauro estava lá. E eu quase não consegui chorar, porque a minha alegria era tanto de saber que ela morreu, mas que eu vou me encontrar com ela na eternidade, era tanta. Uma felicidade tremenda. E assim também foi com a minha avó, com 95 anos, minha avó com Alzheimer, surda. Lembra que eu falei, então os surdos não vão ouvir? Minha avó estava surda. Com Alzheimer, ela não sabia quem era eu, ela não entendia mais nada, ela já não conseguia mais falar. Minha avó era italiana, para você ter ideia. Ela começou a esquecer como falava português e voltou a falar italiano no final da vida dela, por causa do Alzheimer. E o Espírito Santo me falou a mesma coisa, vai lá e prega para ela. Aí eu falei, Senhor, ela está com Alzheimer, ela não sabe nem quem sou eu, quem dirá quem é você. Ela conviveu comigo, não vai lembrar de mim. Vai lá e prega o evangelho. Mas como é que eu vou pregar? Ela é surda, ela não ouve. Vai lá e prega o evangelho. E aí eu cheguei na casa dela, estava uma outra tia sentada do lado dela. Eu falei assim, tia, eu preciso fazer uma coisa com muito temor. E eu falei para ela exatamente essas palavras. Falei, vou fazer uma coisa com muito temor. Eu vou orar pela avó. E não vai passar muito tempo, o Senhor vai chamar ela. E ela vai falecer. E minha tia chorou muito naquele dia. E ela falou assim, eu já estava sentindo que isso ia acontecer. Pode fazer o que tem que ser feito. E essa minha tia também não é convertida. Naquele dia eu comecei a pregar para minha avó, sentada no sofá. Minha avó não ouvia, ela estava de cabeça baixa. E eu pregando o evangelho para ela. E ela sem ouvir. E eu comecei, o Espírito Santo me levou a fazer uma oração de arrependimento por ela. E eu comecei a orar como se fosse por ela, me arrependendo de pecados que eu nem sabia que existia. E a presença de Deus veio tão forte naquele lugar, que quando eu falei para ela, você quer reconhecer Jesus? E eu fiz a oração de Jesus, no final ela levantou a cabeça e ela disse, amém. Sem ouvir, sem entender nada, ela disse amém. E é uma outra pessoa que eu tenho certeza também que vai estar comigo no céu. Então a nossa responsabilidade é de pregar o evangelho.
Independente do momento e da circunstância, nós precisamos pregar o Evangelho. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Terceiro aspecto, recomendações práticas. Como eu falei para vocês, a minha esposa me ganhou sem precisar pregar. Há uma palavra que diz: pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Se não for necessário, não precisa usar palavras. Suas atitudes, a forma com que você fala, a forma como você se porta, a forma como você é quando ninguém está vendo. É isso que diz sobre você ser um cristão verdadeiro ou não. Porque é muito fácil a gente apontar o pecado de um irmão que é um pecado visível. Uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que é usuário de drogas, uma pessoa que é homossexual. Pecados visíveis é muito fácil a gente apontar e falar: está em pecado. E agora aqueles pecados que são ocultos, que ninguém sabe? Uma pessoa que é viciada em pornografia, uma pessoa que trai o marido e trai a esposa, uma pessoa que é mentirosa. É pecado igual aos outros, meus irmãos. Não tem diferença. Pecado é pecado. Então, me perdi o que ia falar. Mas nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. E recomendações práticas. Minha esposa não precisou pregar o Evangelho. Vamos mudar de atitude. Aquilo quando não estão nos vendo, né? Quando não estão nos vendo, é aí que diz muito sobre o nosso caráter. Quando eu estou sozinho, fui fazer uma compra, a pessoa me devolveu o troco a mais. Eu estou sozinho. Ninguém viu que ela me devolveu o troco a mais. Ela também não percebeu que ela me devolveu o troco a mais. Qual que é a minha atitude? Agradeço a Deus pela bênção que Ele me deu? Ou eu vou lá e devolvo o troco? Eu preciso ir lá e devolver o troco. É atitude honesta. Esse é o caráter de um cristão. 1 Pedro 3, 1, 2 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. E isso serve também para os seus maridos. Da mesma forma, maridos, sujeitem-se à sua esposa. Caminhem junto com elas. Respeitem as suas esposas, para que elas sejam ganhas, se necessário, usando palavras, mas se não necessário, pela sua conduta, pela sua ética e pela sua responsabilidade. Não faça nada que espante a outra pessoa. Paulo diz que se nós estivermos diante de alguém que não é cristão e não conhece a palavra, não fale em línguas. Quando você fala em línguas e a pessoa nunca ouviu aquilo, ela vai se espantar. Pensa, eu estou pregando, fui pregar o Evangelho lá para minha tia. Começo a pregar o Evangelho, e aí eu começo a falar em línguas, ela não ia entender, e ela ia se espantar. Então, quando nós estamos diante de alguém, não faça nada que espante aquela pessoa. Seja sábio, pregue de uma forma correta. Não precisa colocar medo naquelas pessoas. Sabe aquele lá: estou jogando a corda, hein? Estou jogando o anzol, Deus vai puxar, e se você não vier, você vai para o inferno. Já tentaram me converter de várias formas assim, irmãos. Várias formas. Mas eu era ruim. Eu era muito ruim. Quem estava aqui no dia que o pastor Aias veio pregar aqui, vocês viram que ele quase não conseguiu pregar de tanto que ele chorava, né? Porque eu subi para fazer o apoio e ele chorou muito, porque ele me conheceu antes da minha conversão. Ele sabia o quão ruim eu era. Uma pessoa que de fato era muito difícil de se converter e de ouvir o Evangelho e de seguir a Cristo. Era muito difícil. Então nós precisamos não pregar com medo. Não precisamos fazer as pessoas ficarem com medo. Nós precisamos pregar as boas novas, não as más novas. Não precisamos fazer a pessoa vir para Jesus por conta do medo. A forma que você vai atrair a pessoa é a forma que você vai ter que manter ela. Você precisa atrair ela pelo Evangelho puro e simples. E qual que é a boa notícia? Que todos nós somos pecadores, destinados ao inferno, mas que Deus mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa boa nova que nós precisamos pregar para os nossos familiares. Eu queria pedir para a equipe de louvor já subir aqui, por favor. Passei um pouquinho do horário, me perdoem.